revelar em nossas vidas. Glória a Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 24. O tema da nossa palavra hoje é fundamento. Fundamentos. Vou colocar numa outra versão aqui. Tem um parâmetro. Evangelho segundo Mateus, versículo 7, capítulo 24. Irmãos, podem sentar, meus queridos. Irmão Val, pastora Lúcia. Acho que eles não me ouvindo. Irmão Val, pastora Lúcia, pode sentar, fiquem à vontade. Podemos ler, meus queridos? Amém. Então, lemos palavras do próprio Cristo. Amém? Mateus capítulo 7, verso 24. Diz o seguinte: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa e ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus da sua parte? Glória a Deus! Aleluia! Curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração ao Senhor Jesus. Pai eterno, aqui está a sua palavra, Senhor. Este texto é mais que claro, mas Senhor Jesus, inspira-me, abra nossa mente e nosso coração para falar da Tua palavra, Senhor. Deus, que as palavras sejam como flecha, como está escrito em Isaías, Senhor Jesus, que divide as pessoas, que entra dentro do âmago para falar daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor tem interesse, daquilo que o Senhor tem para essa igreja, Pai. Deus, eu tenho certeza que cada um que está aqui não saiu da sua casa à toa, não veio para esse lugar perder tempo. Então que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, que o Senhor possa trazer uma perspectiva de cada um, naquilo que ele está vivendo, uma aplicabilidade, uma vivência, uma prática que eu não conheço, não sei a vida de cada um, não entendo da vida de cada um, mas o Senhor sabe. Então traz, Senhor Jesus, algo que alguém possa aplicar no seu dia a dia e viver a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. As palmas que louvam o Senhor Jesus. Então, uma mexida. Meus queridos, eu prometo ser rápido. Eu posso ter a atenção de você por alguns minutos? Você me promete que vai, pelo menos no começo, fitar os olhos em mim aqui? Olha para mim, eu sei que eu não sou tão bonito, não sou tão formoso. Só minha esposa que acha, Deus deu um corinho especial para ela, que é um negócio impressionante. Mas vocês que não têm esse corinho abençoado, olha para mim, amém? Aleluia. Meus queridos, essa palavra aqui, ela vai falar sobre, a mãe também tem o colírio, né? Ela vai falar aqui sobre uma parábola, um ensinamento que Jesus traz. Jesus é um homem muito sábio, né? E ele ensina através de comparações. E Jesus, ele traz uma comparação de dois alicerces, de dois fundamentos. Jesus, quando ele ensina, o intuito dele é que você aprenda para você praticar, porque o Evangelho é um Evangelho praticado, não é um Evangelho falado. Mas, entretanto, porém, todavia, o que Jesus está ensinando aqui fica no campo das ideias, fica no campo da abstração, daquilo que se pode imaginar. Porque é difícil você fazer alguém entender algo
somente ele imaginando. Por isso que Jesus faz uma comparação. Mas isso não quer dizer que de fato Jesus está mandando a cada um de nós construirmos realmente uma casa em cima de uma rocha. Na prática, se você fizer isso, pegar uma rocha, colocar um monte de tijolo em cima de uma rocha, dependendo dessa rocha, se não tiver plana, pode ser que a casa não fique muito bem construída. Mas Jesus, ele não está falando de construção. Jesus, ele não está falando de alvenaria. Jesus está falando de algo sobre aquilo que nós precisamos viver. Ele está falando de um estilo de vida, de um modelo de vida. E que modelo de vida é esse? Para nós entendermos que modelo de vida é esse, nós temos que dar um passo para trás. E esse passo para trás diz como que é um modelo de vida tendo uma casa sobre a areia, na comparação de Cristo. Porque muitas das vezes, mesmo quando nós estamos próximo de Deus, mesmo quando nós estamos próximo de Cristo, a nossa casa está na areia. E eu quero que você entenda o que é ter uma casa na areia, para que você mude a sua maneira de pensar e, consequentemente, mude o seu estilo de vida. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor Jesus. Amém? E na ceia do Senhor Jesus, o ponto central é Jesus. Só que Jesus, ele não é ponto central somente na ceia. Jesus, ele é ponto central em tudo. Jesus, ele é fundamento em tudo. E muitas das vezes, irmãos, nas situações da vida, na forma de caminhar, nós deixamos de colocar Jesus como um pilar da nossa vida, como um fundamento da nossa vida. E o que isso faz conosco? O que isso mexe com a sua cabeça? Muitas das vezes, nós perdemos a referência. Às vezes nós perdemos a identidade. Nós deixamos de entender o porquê que as coisas são como são. E aí, entramos naquele momento de nos perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Você começa a se perguntar: por que eu vou levantar cedo para ir à igreja? Por que eu vou dispor do meu tempo para ajudar a limpar a igreja, montar a mesa da ceia? Por que eu vou fazer alguma coisa que o pastor pediu, que o fulano pediu? Por que eu vou dobrar o meu joelho? E a gente começa a se questionar. Parece que as coisas sempre continuam o mesmo, minha família continua a mesma, as coisas continuam a mesma. Não sei se o evangelho era para ser assim, se a vida da igreja era para ser assim, era para ser assado. Quando nós estamos sem alicerce, as coisas elas são meio turvas, meio confusas, não tem clareza. E quando você não tem clareza, você não tem certeza absoluta, você também não tem identidade. Você não consegue enxergar a revelação de Jesus do jeito que Ele é. Você tem um vislumbre de quem Jesus é, mas você não tem aquela clareza. Não, Jesus, Ele é isto, Ele significa isto, Ele veio para isto, Ele faz assim, Ele fala assado. E quando a nossa casa está na areia, esses questionamentos, Ele abrem espaço para outras coisas. Junto com os questionamentos, vem o desânimo, vem a procrastinação, a protelação, vem até muitas das vezes espaço para o pecado, porque nós também começamos a relativizar. Isso não tem problema, isso não tem nada a ver, não parece ser assim, aquilo que o pastor fala talvez não seja desse jeito, a Bíblia talvez está errada, está mal escrita, foi mal interpretada. Isso é um sintoma de casa na areia. E com isso, temos o mundo lá fora, que tem grande influência em tornar os cristãos, nós que estamos aqui, que ouvimos a palavra, que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, como pessoas que têm a casa na areia. O mundo, ele é especialista em dizer aquilo que você não é. O mundo, ele é especialista em dizer aquilo que você não pode fazer ou que você pode fazer. Ou seja, ele o tempo todo
ele vai tentar trazer uma ideia de que você é livre, trazer uma ideia de que seus pensamentos são como uma lei. O mundo ele vai te trazer uma ideia de que os fundamentos são só dogmas, regras que criaram para que a sociedade fosse presa ou ficasse de um jeito que não faz sentido. E aí você começa a conectar tudo isso, e como você é alguém que não tem fundamento, nós começamos a nos perder. Amém? E irmãos, não tem nada pior de que nós perdermos o sentido das coisas. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque vocês que estão aqui, vocês estão acompanhando a nossa trajetória, e nós estamos num momento onde nós queremos estabelecer raízes firmes, nós queremos voltar ao Evangelho verdadeiro. E o verdadeiro Evangelho, o Evangelho real, ele tem uma base, e essa base é Cristo. Amém? Parece simples quando nós falamos que a base é Cristo, mas é muito fácil para você se desviar dessa base. É muito fácil para você construir a sua casa na areia, e a areia, ela te derruba, ela te pega. A areia, ela te faz sentir que você está firme. Você coloca o pezinho na areia, você está firme. Quando pensa que não, você já está mais fundo, você já está balançando. É uma falsa sensação. São vários conjuntos de coisas, desde o mundo, desde a voz do diabo no seu ouvido, que te traz a uma casa na areia. E o desejo de Jesus, o chamado de Jesus, a voz de Jesus, é para que você corra para Ele, para que você estabeleça suas bases nele. Irmãos, vamos ser sinceros, nós cantamos, nós oramos, nós falamos, mas quantas das vezes, quando de fato o problema bate na nossa porta, nós não corremos para Jesus? Às vezes nós falamos por cima, só Deus na causa. Quem já falou Deus na causa diz amém? Amém. Só Deus na causa, só Jesus, isso aí é só Jesus. Nós falamos, às vezes a gente até ora, mas lá dentro nós não confiamos em Cristo. Lá dentro, Jesus não significa a nossa rocha, não é como algo sólido, não é como algo que você pode dormir tranquilo, que você pode cair para trás, que está resolvido. Não é assim. Isso não vale só para dificuldade, vale para as coisas boas também, vale para a bonança também. Quantas das vezes nós não procuramos a orientação de Cristo? Às vezes nós estamos com as coisas estabilizadas, às vezes as coisas estão indo bem, mas nós não oramos para falar: Jesus, qual que é o próximo passo? Onde é que eu tenho que ficar vigilante? Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor vê para a minha vida? Irmãos, é o completo, são todas as áreas, cada centímetro da sua vida, cada pedacinho, cada espaço, é Jesus quem comanda, é Jesus quem está lá, é Jesus quem preenche. E quando nós temos a nossa casa da areia, nós abrimos brechas, nós deixamos arestas abertas, nós permitimos que Jesus que seja meio Jesus e que seja meio outra coisa. É meio o nosso dinheiro, é meio as coisas que a gente quer, os nossos desejos pessoais, é meio as nossas vontades, e a outra metade é Jesus. Às vezes é meio a nossa raiva, às vezes é meio o nosso pecado, às vezes é meio as conversações, as palavras dos amigos, as palavras que te falam para ir para outros caminhos, que te falam que as coisas são mais simples do que você está dizendo. E eles começam a relativizar a bebida, relativizar os palavrões, relativizar como você enxerga as mulheres, relativizar coisas que não é aquilo que Jesus tem como base para a sua vida. Amém? Jesus, Ele quer que você comece a olhar para Ele. Quando Jesus fala para construir a casa na rocha, está falando para você chamar Ele para ser a base da sua vida. Está falando para você chamar Ele, convidar Ele, falar: ó Jesus, a minha vida é isso aqui, é essa bagunça, a minha vida é isso aqui, preciso arrumar isso, preciso arrumar aquilo, preciso prestar atenção nisso, preciso ser diferente nisso. Senhor, participa comigo. Jesus, estabelece comigo. Irmãos, não adianta. Nós podemos ter 20 anos de crente, 30 anos de crente, se nós enxergarmos a vida com Deus como domingos que nós saímos da nossa casa e
ganhamos 2 horas, passamos 2 horas, mas muitas das vezes perdemos 2 horas da nossa semana, não faz nenhuma diferença. Por isso que às vezes você se pergunta, parece que as coisas não mudam, parece que as coisas são iguais, mas comece a você ter a Jesus como base, porque nós podemos ser 80% Jesus e 80% e 20% outra coisa. O problema é que Jesus não divide a glória dele com ninguém. Uma casa que está mais ou menos alicerçada também cai. Ela tem que estar 100% alicerçada. Não é uma parte. Não adianta a sala ter um bom alicerce de cimento, de concreto, se a outra parte é de areia. Está na areia, vai cair um pedaço da casa. E aí você vai ter que ir lá, construir aquele pedacinho, aí o outro pedacinho cai, porque não é assim que Jesus quer que você viva. Jesus, ele quer você por completo, ele quer você por inteiro, integralmente, uma base sólida, algo que você tenha certeza. O evangelho, ele não é um evangelho de confusão. Jesus, ele não traz um evangelho de dúvida, ele traz um evangelho de confiança, de credibilidade. Não é à toa que desde que Jesus veio a essa terra, nós continuamos falando sobre os feitos que ele traz. Nós continuamos dizendo que ele está vivo. O que é isso? Isso é uma casa sobre a rocha. São 2000 anos de história, de poder, de manifestação do Espírito, de vidas transformadas, de vidas resgatadas, porque Deus existe, é fiel, e nós estamos nele, e ele em nós. Só que se nós permitirmos, nós vamos construir a nossa casa na areia. Não se deixe levar pelo tempo de igreja. Não se deixe levar pelas suas convicções. Não se deixe levar por aquilo que você acha, por aquilo que você acredita. Não se deixe levar por aquilo que dizem na internet. Não se deixe levar por aquilo que falam lá fora, aquilo que falam no seu trabalho. Quantas das vezes nós estamos no trabalho e sempre vem um abençoado para falar um monte de besteira e nós começamos a entrar nas más conversações. E a nossa casa começa a ser construída na areia, porque nós permitimos. Jesus, ele fala sobre você construir uma casa sobre a rocha. É uma função que não pode ser terceirizada. Alguém pode construir a sua casa por você? Alguém pode ter um relacionamento com Cristo por você? Alguém pode ser próximo de Cristo no seu lugar? Apenas você tem o controle da sua vida. E isso é tão sério que isso vai até além do casamento. É uma vida individual com Deus. É uma decisão sua com Deus. Eu, Leandro, quero estabelecer a minha casa sobre a rocha. Quando eu estabeleço a minha casa sobre a rocha, eu vou ajudar o meu cônjuge, vou ajudar o meu filho, vou ajudar quem estiver à minha volta. Mas primeiro a minha casa precisa estar estabelecida em Cristo. Cristo tem desejo, Cristo tem vontade, Cristo tem apreço por alguém que tem a vida estabelecida nele. O Senhor, ele quer transformar a sua maneira de enxergar o mundo, de enxergar o tempo. O Senhor, ele quer que você tenha tranquilidade e paz. Irmãos, quem tem fé em Cristo, quem tem a casa construída como Cristo, como base, não se titubia com nada. Esse é um ano de quê, gente? Ano de eleição. Estava eu discutindo com o Alex, né, Alex? O Alex veemente, eu mais veemente que ele. Ele mais alto, eu mais alto que ele. Não, que fulano, que Bolsonaro, que Lula, que não sei o quê, que fulano de tal. Não, mas não é assim, é porque o STF é que não sei o quê, fulano de tal, e blá, 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 um monte de coisa. O presidente, ele tem o poder de mexer na nossa vida, mas a nossa base continua sendo Cristo, nós não estamos nem aí. Se mudar para fulano, mudar para ciclano, quem rege a nossa vida, as leis que nós seguimos, é as leis de Cristo. Claro que nós respeitamos as leis dos homens, porque é mandamento bíblico, mas a lei suprema, sobre todas as leis, é a lei do Senhor. Jesus morreu por você, Bolsonaro não morreu por você, Lula não morreu por você, Jesus morreu por você. O seu patrão, o seu cônjuge, não morreu por você, foi Jesus. Não há ninguém digno da confiança que você possa depositar em Jesus. Apenas Ele é digno dessa confiança.
Apenas Cristo pode ter a sua vida por completo. Então nós precisamos estabelecer a nossa casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo, é Jesus. Quem é a rocha? Jesus. Jesus. Essa é uma palavra simples, mas é uma palavra que nos faz entender porque nós estamos aqui, meus queridos. Não adianta nós tomarmos parte da ceia, lembrarmos de Cristo, se a lembrança de Cristo não está no nosso dia a dia, na nossa vida. A lembrança de Cristo é uma lembrança praticável. Quando Cristo fala que nós precisamos estabelecer e guardar os mandamentos dele, isso é lembrar de Cristo. Esse é um ato que simboliza, que materializa essa lembrança. Mas a lembrança vem para que até a próxima ceia você continue praticando, você continue estabelecendo. Quando você vai para o trabalho, Cristo é a sua rocha. Quando você está na sua casa, Cristo é a sua rocha. No seu casamento, Cristo é a sua rocha. No seu dinheiro, Cristo é a sua rocha. Com os seus filhos, Cristo é a sua rocha. Os exemplos que você segue é de Cristo. As palavras que você fala são as de Cristo. Os seus pensamentos são os de Cristo. Tudo na sua vida tem Ele como base. Tudo na sua vida, as suas decisões. Se eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu vendo, se eu compro, se eu sou ou não sou, é Cristo quem define. Ele está de braços abertos esperando você estabelecer Ele como rocha. Mas cabe a nós permitirmos, cabe a nós construirmos, cabe a nós estabelecermos, e que você tenha a coragem, que você tenha o desejo, que você tenha a força de dizer não a muitas outras coisas, de renunciar a muitas outras coisas, de sair de perto de muitas outras coisas e estabelecer Cristo como a sua base. Estabelecer Cristo como a sua casa, como a sua rocha, como a sua fortaleza. Estabelecer Cristo no lugar que Ele deve estar, aqui no trono. Amém? Não se esqueça que Jesus, Ele está no trono, assentado. Não se esqueça que essa terra, ela está reservada para o reinado de Jesus. Não se esqueça que você foi alguém que foi salvo, foi alguém que foi amado, foi alguém que foi comprado através do sangue de Cristo. Lembre-se disso, para algo para você viver e praticar. Lembre-se disso, para algo para você se apoderar no coração e você ter aquela força, aquela garra para poder viver baseado nos princípios de Cristo, porque quem dizer que isso é fácil, está mentindo. Quem dizer que estabelecer Cristo como base é fácil, está mentindo. Mas feliz é aquele que tem Cristo como a base. Feliz é aquele que tem Jesus como a rocha. É aquele tipo de coisa que muitas das vezes dói, mas nós ficamos satisfeitos, nós ficamos alegres, quando nós olhamos para a nossa vida, para as áreas da nossa vida, para o retrospecto das coisas, nós nos alegramos, porque nós sabemos que lá atrás, quando foi necessário, nós estabelecemos Cristo como base, e os resultados estão aparecendo, as coisas estão florescendo. A Bíblia fala sobre o princípio do plantio e da colheita, e isso aqui tem tudo a ver. Quando você constrói Cristo, quando você coloca Cristo, constrói sua casa, Ele na frente como base, é um processo longo de plantio, de pequenas ações, de pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, para Jesus estabelecer o reino dele sobre você. E quando os anos se passam, você olha para trás, para quem você era e para quem você é, e você fala: de fato, a melhor decisão que eu fiz, o melhor caminho que eu tomei, o melhor lugar que eu fui, foi correr para Jesus. O melhor lugar que eu fiz, a melhor base que eu construí, de todas as bases que poderiam ter, foi Cristo, foi Jesus. Aleluia. E que Ele possa continuar do seu lado, que Ele possa continuar firme com você, porque Jesus é fiel. Somos nós que titubeamos, balançando, mas o nosso Cristo é fiel. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. As palmas que glória ao Senhor Jesus. Eu espero que o Senhor tenha falado com a sua vida hoje.